coisa que você precisa saber antes de começar a aplicar os 4 passos é entender o que é rotina. Para saber o que é uma rotina, nós precisamos entender o que é ritmo. E ritmo, assim como o ritmo circadiano, são fatores internos das nossas necessidades fisiológicas, ou seja, não dependem de fatores externos, eles são endógenos, são internos. Rotina é pegar essas necessidades internas e atendê-las. Mas como que eu faço isso? Alimentando a criança quando ela sente fome, colocando para dormir quando ela sente sono. Então entenda que a rotina não é criar horários fixos, como você já deve ter ouvido muitas vezes por aí, né? Com necessidades, né, que a mãe tira da própria cabeça para a criança. Então, esse horário vou botar minha criança para comer, para dormir, etc. Não é determinar que a criança deve fazer soneca às 14 horas com ou sem sono. Isso não é rotina, isso é desrespeito e autoritarismo. Dani, mas a criação de uma rotina não inclui horários iguais ou bem aproximados para a maioria das atividades conforme os bebês vão crescendo? Sim, mas é essencial, né, que eles estejam seguindo as necessidades internas deles. Por isso, nesse curso, eu explico detalhadamente como conhecer o seu bebê, pois esse é um dos passos mais importantes quando nós pensamos em questão de rotina, em questão de sono da criança. Tá? Então, para criar uma rotina, você precisa conhecer o seu bebê para entender quais são as suas necessidades. Uma coisa também que nós devemos entender e ter em mente é que os bebês, eles gostam de rotina, pois rotina passa a previsibilidade, os bebês gostam de previsibilidade. Então, vamos fazer um exercício aqui, né? Imagine que você foi levado para um local totalmente estranho e não entende como funciona nada nesse local. E também as pessoas de lá não entendem o que você fala, não entendem a sua língua. Então você não sabe que horas você vai ter comida, que horas você vai poder tomar banho, que horas você vai poder dormir. Mas de repente você começa a observar uma previsibilidade, pois após um toque, essas pessoas servem um almoço. Após 2 toques, você vê que elas vão dormir e assim por diante. Então, isso começa a te passar uma certa calma, não é? Então, sempre tente ter uma previsibilidade no seu dia a dia com a sua criança, pois isso vai trazer também uma calmaria para ela, pois ela não entende nada desse mundo que ela acabou de chegar. Mas quando ela percebe que após certas coisas rotineiras vai acontecendo as outras, ela vai ficando mais calma, ela vai entendendo que há uma sequência. Então você, por exemplo, pode ter a rotina de todos os dias e passear com sua criança na janela de sono da última soneca, que costuma ser a mais difícil. E assim, essa criança vai relaxar. Pode também dar um banho morninho antes do sono noturno. Enfim, várias coisas que você pode fazer para passar previsibilidade para o seu bebê. Os bebês têm muita necessidade de ordem, de ter tudo do mesmo jeito. Muitos pais entendem isso como um capricho, como birra, como manha, né? Mas saiba que essa é uma necessidade do bebê e serve até mesmo para nos ajudar também. Se para nós o ambiente desorganizado não causa efeito, para os bebês pode acompanhar choro, agitação e irritação. Às vezes o choro no banho pode acontecer porque o pai ou a mãe, né, o cuidador, sempre usava o balde para dar banho na criança, fazendo aquele famoso furô, né, que chamam. Mas agora os banhos precisam ser na banheira, pois o bebê está maiorzinho e ele já se mexe muito. Então, esse bebê, ele começa a chorar bastante nesse horário e você não entende o motivo. Comece a perceber, então, o que você mudou na rotina da sua criança. Será que foi a forma do banho? Será que eu banhava ele só de um jeito, agora eu estou banhando de um jeito diferente? Será que eu banhava com água quentinha, agora eu estou banhando com água gelada? E é isso que está provocando esse estresse na hora do banho? Eu recomendo, então, que você observe sua criança, seus bebês, pois eles não sabem o horário de relógio, né? Mas eles entendem a ordem das coisas através da rotina. E se esta muda, pode deixar a criança um pouco ansiosa. As mais sensíveis podem chorar muito, ficar muito estressadas. A mesma coisa vale para uma pessoa que cuida dela. Então, se todo dia ela fica com alguém diferente, isso pode causar muito estresse e choro na criança. Por isso, a gente recomenda que se você for colocar sua criança numa creche, precisa colocar sua criança numa creche,
Busque escolher uma que sempre tem os mesmos cuidadores, para que a criança não sinta essa mudança brusca e fique mais estressada, mais ansiosa. Se isso for possível, claro. Se isso não for possível, também se acalma, não precisa ficar neurótica, ah, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não. A gente faz aquilo que está ao nosso alcance, o melhor que a gente pode dar para as nossas crianças, tá certo? E aí entenda, fazer tudo na mesma sequência deixa o bebê tranquilo, pois ele saberá o que vem depois. Mas se não for possível, saiba que sua criança tende a ficar mais ansiosa, mais estressada. Então, caso você note que a sua criança está mais ansiosa, mais estressada, entenda, né, quais os motivos, então, tá certo? Para que isso também não te preocupe, porque há muitas mães, muitos pais, né, veem que as crianças estão desesperadas, chorando, mais estressadas, mais ansiosas, mais chorosas e não sabem os motivos desse desespero. Acho que está acontecendo uma outra coisa, a criança está doente, enfim. E às vezes é só uma mudança de rotina. Então, é importante você saber isso para analisar bem a sua criança.